Bom, iniciando pelo primeiro tema, me desculpe, eu estou com uma tosse que eu voltei de São Paulo semana passada, enfim, então isso vai acompanhar aqui durante o dia. Eu quero trazer um tema aqui que é uma discussão sobre controle fiscal, né, com foco no endividamento. Basicamente, eu quero trazer, vou cobrir esses tópicos aqui, esses 6 tópicos aqui, vou ficar lendo a agenda, mas eu vou trazer alguns questionamentos para a gente, enfim, refletir sobre o que nós estamos controlando em termos de endividamento, né? Nós temos controles avançados de endividamento, mecanismos informatizados de endividamento no país, mas nós precisamos, enfim, de vez em quando olhar para ver se faz sentido, né? Ou se, de repente, a gente deveria olhar de novo para a legislação vigente. Basicamente, eu acho que é isso. Pode não fazer sentido no primeiro momento, poxa, a gente vai questionar a legislação, mas a legislação, vamos voltar lá na 4.320, ela foi construída pelos contadores, né? Então foram 3 grandes congressos técnicos que resultaram na Lei 4.320, ou seja, nós temos que debater as regras que são implementadas. E não tem nenhuma verdade aqui absoluta, é só para a gente debater. Bom, isso aqui, o nosso tema não é algo novo, o controle do endividamento não é uma preocupação que veio com a pandemia, pós-pandemia, né? A gente tem ciclos de aumento de endividamento e etc. E quando eu olho, né, lembrando para o nosso modelo aqui, que é o modelo federativo, quando os países organizam regras fiscais, um dos principais objetivos no modelo federativo é criar incentivos ou desincentivar aumento de dívida e aumento de gastos de governos locais, porque senão qual é a consequência? O socorro ao governo central. A gente entra naquele círculo que aparentemente a lei de responsabilidade fiscal encerrou, né, nos anos 2000, que até a década de 90 era isso que acontecia, né? Nós tínhamos ali um governo que quebrava, estadual, sobretudo os estaduais, mas municipais, socorro ao governo central, transfere dívida do governo central e o ciclo recomeça. Então a gente precisa criar incentivos para controlar, né, o endividamento. E aí, quando nós olhamos hoje para o nosso cenário, o que a gente vem observando, né? Lógico que eu estou colocando a minha análise aqui, né? Muito que eu estou falando é da minha análise sobre o tema, vou estar apresentando com números, né, reais, mas é uma análise sobre o tema. Quando eu olho para a questão fiscal no Brasil, os indicadores estão muito bons em municípios. Nós não temos problemas de indicadores fiscais, de endividamento. Mas a questão é, quando eu vou para o orçamento, eu vejo que o orçamento está comprometido com amortização e juros, né? E alguns com uma margem fiscal, uma margem discricionária de aplicação em políticas públicas baixa. Eu tenho que fazer superávites primários altos, deveria fazer, para conseguir economizar dinheiro para pagar serviço da dívida, etc. Então, me parece que eu acho que esse é o questionamento que eu quero mostrar aqui para a gente debater, que talvez o teto estabelecido ou a forma como a lei estabeleceu o mecanismo, né, de controle de endividamento, talvez a gente não seja o melhor modelo estabelecer um limite máximo ali de endividamento. Basicamente, essa é a nossa discussão, né? Que o limite de endividamento para municípios é de 120% da RSL. Né? É alto, é baixo? Enfim, olhando para a prática, né, do que está acontecendo, nós temos pouquíssimos acima do limite de endividamento, né? Bom, esse é o nosso questionamento. E na prática, quando a gente começa a olhar, os governos, o foco vai ser em municípios, né? Os governos estão com problema no orçamento e uma parte disso sendo consumida por amortização. Ou seja, parece que algo está estranho, a gente pode efetivamente questionar. Bom, começo, né, não só criticando, mas vamos olhar a parte boa. O país possui mecanismos, fluxos de controle de endividamento e de gasto de todos os estados e municípios muito avançados. Nós temos consolidação nacional pelos diversos sistemas, né? Os entes encaminham as informações de gastos e as informações contábeis, né, de endividamento, enfim, DCA, RREL, RGF, essas informações com periodicidade diferente, bimestral, quadrimestral, semestral, mensal, para o Tesouro Nacional.
Essa informação é consolidada e gera alguns produtos de acompanhamento, todos eles públicos, dos 5.568 municípios, todos os estados. Isso é muito avançado. Eu digo isso, não é um viés, né? Poxa, então nós mostramos esse modelo para outros países, né? Olha para o tamanho do nosso país, né? Mas nem todo mundo manda. O balanço do setor público nacional, ele tem sido consolidado com mais de 94% dos municípios. Ou seja, os municípios estão mandando, que é onde teria o maior, e 100% dos estados. O fluxo está funcionando em termos de gestão, né? Existe uma consolidação, existe uma transparência disso, né? Então, olha, eu tenho aqui o Siconf, eu tenho aqui o cadastro da dívida pública. Esse cadastro da dívida pública, se a gente olhar, né, eu pego lá, eu quero conhecer a realidade de Franca, por exemplo, né? Entro lá, não preciso ir em outro lugar. Eu tenho CNPJ da entidade beneficiada, do credor, eu tenho o valor, a taxa de juros. Se o cadastro estiver correto no SADPEM, eu tenho todo o detalhamento do passivo, né, de Franca, né, pegando aqui como exemplo, né, etc. Ou seja, em termos de controles e informatizados, nós fomos estabelecendo ao longo dos últimos, 15, 20 anos, diversos mecanismos de acompanhamento. Em cima desses diversos sistemas, a gente poderia encher a telinha aqui de sistemas, né? Além disso, os tribunais de contas acompanhando e outros sistemas ali que os entes, né, preenchem, saúde, educação, né, o CIOPS, a sopinha de letrinha, etc. Esse fluxo está funcionando. Então, nós temos mecanismos de controle e de acompanhamento. Eu acho que esse é o primeiro passo. E alguns usos têm surgido. Por exemplo, nós temos aqui um acompanhamento. Vamos olhar aqui primeiro senão a gente vai começar a falar mas não funciona, mas tem problema. Vamos olhar para o fluxo que está estabelecido, né? Poxa, se eu tiver inadimplemento, né, de prestação de conta ou não atendimento a regras fiscais, diversas regras, não só fiscais, né, que foram sendo colocadas nesse sisteminha do CALC, né, está em vigor desde 2008, poxa, pela lei, no mundo ideal, no mecanismo ideal da lei, o ente deixa de receber transferências voluntárias. Tem uma transparência disso para o legislativo local, para observatórios, né? Ou seja, tem um uso para esse tipo de informação. O Tesouro, bom, mas aí qual é o ponto? O fluxo funciona, mas qual é a qualidade dessa informação? E é importante a gente olhar aqui, que parece que isso é uma discussão acadêmica, né? Qualidade da informação, mas ela não é acadêmica. Não é uma preocupação lá, que as pesquisas vão olhar a qualidade. Não, isso gera impacto direto, porque essas informações, né, eu mando lá uma dívida, vou mostrar alguns exemplos aqui para ver se faz sentido. Isso é utilizado em diversos momentos, inclusive por investidores internacionais que olham para as informações que estão divulgadas no site. Políticas públicas são criadas com base nessa informação que está estabelecida, né? E olhando para o país desse tamanho que nós temos. Então, a gente precisa olhar para a qualidade, ou seja, aquele passivo representa, né? Aquele gasto representa o que efetivamente eu tive naquela área. E aí o Tesouro, em cima dessa, necessidade de melhorar a qualidade da informação, teve uma iniciativa de controle soft, né? O controle soft não é aquele que eu já pulo de início. Eu vou trabalhar na parte reputacional. O Tesouro cria um ranking em que faz uma avaliação, tem mais de 160 itens ali de avaliação. A gente pode não concordar com os 160, a gente questiona alguns. Eu acho que alguns não medem qualidade da informação contábil necessariamente. Alguns são... eu perco ponto porque o meu tribunal tem uma regra diferente do Tesouro e aí eu acabo perdendo ponto. Tem algumas questões, mas olha em termos de fluxo, né? O fluxo eu vou divulgar e vou, para todo mundo de uma forma padronizada, eu vou dizer qual é o índice de acerto e, de alguma forma, eu vou ranquear. Isso é importante, primeiro, não só porque eu quero ser o primeiro colocado aqui, né? Olha lá, Canguçu, Feliz, Santa Maria, eu quero ser o primeiro, ou, não necessariamente geral, né? Poxa, eu vou comparar cidades entre 500 e 700 e 800 mil habitantes. Aí eu vou comparar os municípios até 5 mil. Qual é a minha posição dentre os meus iguais, né? Etc. Ou seja, eu tenho uma visão de comparação, o objetivo não é competição, mas eu tenho alguma base de comparação, como é que eu estou. E, ao mesmo tempo, um indicador e um ranking, ele gera um outro efeito, que é eu
saber onde eu posso melhorar. Porque, olha, se eu quero melhorar no IEGM, no índice lá de efetividade da gestão municipal dos tribunais de contas, né, criado aqui pelo TCE de São Paulo, eu abro ali, eu tenho todo o mapeamento de como, na visão desse mecanismo, eu melhoraria na educação, melhoraria na saúde, etc. E aqui é a parte contábil, como é que eu melhoraria, né? Bom, extremamente importante em termos de iniciativa. E aí, de novo, talvez a gente discuta algum item, né? Mas a preocupação é essa. Outros usos dessa informação, né? Porque ela começa na remessa do dado, mas ali começa o jogo, ela é utilizada. O Tesouro divulga o painel de endividamento dos entes subnacionais, que ele compara, né? Enfim, mostra a situação fiscal, né? de todos os nossos entes. Tem um uso direto, isso aqui é utilizado pelo mercado financeiro, né? Eu, enfim, faço pesquisa, entrevisto muitas pessoas aí no campo, né, organizacional, a gente já entrevistou o sistema financeiro, eles olham para analisar isso e impacta, inclusive, junto com a Capag, né? Poxa, eu recebi lá uma nota, né, aqui está Ribeirão Preto, lá a mais. Recebi. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer, isso é um selo, né? Se eu tenho lá uma nota C, uma nota C+, uma nota B, enfim, eu tenho uma nota não boa, isso traz impactos. Primeiro, eu não tenho garantia do Tesouro, posso não ter garantia do Tesouro. Segundo, afeta a taxa de juros do sistema financeiro que o município vai obter. E aí, olha, nenhum questionamento quanto a Ribeirão Preto. Eu vou usar Ribeirão Preto, porque a gente está em Ribeirão Preto, mas olha só, aqui eu tenho um indicador de endividamento que eu não vou enxergar, né? Mas tem uma nota boa ali e um indicador de endividamento baixo. O nosso questionamento, não com Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, será que esse é o melhor, que é o que a lei elegeu, né? É o melhor? Essa é a nossa discussão, vai ser justamente nessa dimensão. Outro uso dessa informação, nós geramos um balanço consolidado de todos os níveis de governo, que é o BSPN. Esse BSPN tem aplicação internacional, está em Excel, está em PDF com uma análise, né? Os países, isso é importante para o país, é importante a gente entender, né, qual é o uso daquilo que eu estou fazendo, para que servem as informações que eu estou fazendo, né? Ou seja, quando eu mostro aqui o total de passivos de todos os municípios, dos estados, da União, e eu consolido, faço a exclusão entre, né, aquele entre a União e estados e municípios, etc., e eu chego no valor total consolidado do meu passivo, comparo isso com o ativo, enfim, faço todas aquelas comparações que as informações contábeis me permitem, eu consigo entender como é que está indo o país em termos fiscais. Agora, se no começo eu tenho um problema na informação, todos esses mecanismos estão sendo baseados aí numa informação, né, incorreta. Bom, basicamente, uma visão geral mostrando que nós temos um fluxo estabelecido, né, em termos de automatização do controle, do acompanhamento, isso está operando. Talvez a gente discuta, no mundo ideal, algum ajuste em alguma dessas regrinhas, mas o fluxo já funciona e praticamente todos os entes já conseguem se adequar. E aí nós vamos para a segunda parte, mas como é que está a situação? A situação é muito boa, né? Os entes entregam, né, as informações, a maior parte, esse aqui é o último, eu peguei lá ontem ou anteontem, né? A maior parte consegue transmitir os dados, ou seja, os sistemas foram sendo adequados, seja desenvolvimento próprio ou desenvolvimento terceirizado, né? O fluxo está basicamente funcionando. E quando eu olho o cumprimento, né? Então a entrega está funcionando, mas quantos descumprem? Olha, de 5.000 e tantos, né, nós temos aqui um número muito baixo de entes que estão acima do limite de endividamento, né? E aí tem alguns, as pesquisas vão discutir efeitos que isso gera, ou a causa, né, de como que chegaram em 120% ou 200% para os estados, né? Vocês sabem por que é 54% para prefeituras, né, para o Poder Executivo Municipal, o gasto com o pessoal, não? Era a média de idade das pessoas que estavam na reunião, quando eles definiram. É mentira isso, né? É um folclore. Eles olharam, né? Lei Camata 1, 2, olharam qual era o percentual, fizeram uma média, né? Estabeleceram. Mas tem que ter um porquê. E o porquê eu não posso iniciar, isso sou eu que estou dizendo, a literatura já mostra, as pesquisas mostram isso, com base em quem criou esses, né, esses mecanismos. Eu não posso criar uma lei
que estabelece limites que já desenquadre grandes estados e grandes municípios do país, porque a lei já, a pressão, né, ela é grande, enfim, já ia ser, a lei já ia ser fragilizada. E o limite não teve nenhum tipo de ponderação. Olha, eu tinha sei lá, vamos pensar aqui, experiência de outros países. Eu tenho um percentual, eu poderia variar tanto em relação à minha posição, ou em relação ao meu porte, né? Nós tivemos um estabelecimento linear que é ponderado pela própria receita, né, do município, etc. E o que isso gerou? Gasto com o pessoal, endividamento, o que isso acabou gerando? Um efeito teto, manada, né? O que é o efeito manada? Olha, eu estou com 30% de gasto com o pessoal, o limite lá, prudencial de quanto é? 48,5%, né? O 90%, né? Ou 54%? Não, então eu tenho pouco. Eu sei que eu posso gastar mais, então vamos aumentando o gasto. O que houve, na verdade? Controlou quem estava no teto, mas trouxe todo mundo perto da margem. Afinal de contas, eu estou sendo bobo se eu não gastar mais com o pessoal, etc. Tem esse tipo de efeito quando eu estabeleço uma regra linear. Olha aqui os estados. Quantos estão acima do limite? Isso aqui é do Tesouro, tá? Esse gráfico nem é meu. 0. Né? Lógico que nós temos aqui, sempre, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo, né? Sobretudo agora Rio e Rio Grande do Sul, com limite ali quase nos 200%, né? E quando eu olho para os municípios, olha, 392 municípios na posição aqui dessa semana estão... Isso aqui é erro, tá? Nazaré, Tocantins aqui, isso aqui é um erro de informação. Não é possível que esse dado, né, que eles estejam dessa forma, né? Bom, enfim, nós temos um mecanismo informatizado, BI que gera de forma automática todas essas análises, acompanhamento. Isso chama a atenção para não só a regrinha, mas o acompanhamento dessa regrinha ou da forma como os dados são preenchidos, né? E como é que está a capacidade de pagamento ali da Capag, né, dos nossos, aqui focando só em municípios, né? A situação não é ruim. Nós temos aqui, ó, aqui eu coloquei por porte, né? Coloquei por porte. Os municípios pequenos, menores de 50 mil, 88% nota A, entre 50... mas aqui eu fiz o percentual aqui, né? Aqui dá o percentual. Enfim, quando eu olho aqui, o percentual que nós temos, a análise aqui é boa. A situação, a capacidade de pagamento é boa, mas, de novo, comunga né, da mesma fonte de informação. Se o meu endividamento, que está bom, na verdade ele não for tão bom, né, ou seja, se o espaço fiscal estiver prejudicado, então a minha Capag ela pode não estar representando. E aí eu olho para a dívida. Esquece a regra, vamos olhar para a dívida dos municípios, tá? Isso aqui eu gerei anteontem com dados do Siconf. Fiz nada, só peguei os dados do Siconf e fiz um gráfico. Aqui eu tenho os municípios maiores, que é a primeira linha, 200 mil, os municípios entre 50 e 200 e os pequenos, né? E aqui sempre é corrigido, eu trouxe todos a valor presente, então não tem um aumento aqui, porque a moeda mudou, todos estão a valor de 2024, né? E aqui é por habitante. Então eu peguei lá a dívida do município, dividi por número de habitante e joguei no gráfico para a gente ver valores atualizados. Nós estamos vendo que o endividamento está crescendo e ele está numa constante. Então, é importante a gente manter isso em mente. Parece que está tudo bem. Se endividar não é algo tão... A gente também não pode tornar isso como um pecado, né? Eu compro casa e financio. Eu compro um carro e eu financio. As prefeituras, os governos têm, sim, o poder, enfim, não só competência legal, etc., mas tem um uso disso, uma utilidade, um benefício para ter o endividamento. A questão nossa é o quanto a gente pode onerar gerações futuras, né, gestões ali que vão chegar em prol, né, de um benefício, né, imediato que a gente tem que controlar. Bom, em resumo, a situação fiscal de endividamento no país é boa, mas ela está mantendo uma tendência de crescimento, né? E aí eu vou trazer 2 ou 3 questões sobre dívida, né, o nosso controle aqui da dívida consolidada. Primeiro, que quando eu olho, o nosso mecanismo de controle considera não o total de passivos, ele considera um controle sobre a dívida consolidada, líquida, que é aquele relatório que a gente publica ali, que chega lá naquele valor da DCL, que a qualidade é baixa.
que eu vou olhar os municípios, né? Enfim, a gente vai olhar as experiências, vou mostrar alguns exemplos. Surge algumas coisas no meio caminho entre a dívida consolidada e a líquida, que faz com que essa líquida aí seja um pouco estranha. Enfim, meu entendimento. Talvez por isso, não sei se é isso, o Tesouro, quando ele vai analisar, ele olha a DC, a dívida consolidada. Quando ele vai fazer análise ali da Capag, etc., talvez ela faça mais sentido. Bom, mas questão sobre a dívida consolidada. Acho que o principal ponto aqui é que quando o ente, dentro do meu ente, eu tenho passivos entre órgãos do meu ente, isso não entra na dívida. Então, nós temos casos aí de prefeituras com grandes passivos com o regime previdenciário e que não entra na dívida consolidada. Então, eu tenho um passivo do município e tenho uma visão, que é a visão fiscal de controle, que é a visão da dívida consolidada. O que vai entrar na dívida consolidada? Mobiliária, contratual, precatórios vencidos e não pagos, outras dívidas, etc. Mas ele não considera todos os passivos. Quais são as nossas principais, né? De novo, dados ali oficiais. Principal, empréstimos, parcelamentos e financiamentos. Isso aqui é a composição, né? Em relação ao total da dívida consolidada, né? Eu peguei o total da decomposição e dividi pela dívida consolidada. Ora, quando eu gerei esse gráfico, a primeira coisa que, né? O professor já olha e fala, está errado o gráfico, né? Se eu dividir, tinha que dar 1, porque o máximo tem que ser o total da dívida consolidada. Eu falei, tem coisa errada aqui. Aí eu fui observar, e está errado mesmo, gerei outro gráfico. Eu eliminei inconsistência. 11% eu identifiquei que o total do relatório de dívida consolidada não bate com o valor esperado da dívida consolidada total. Ah, mas como é que o Siconf aceitou esse dado? Porque no final bate. Vou dar um exemplo. O município coloca lá, a prefeitura coloca financiamentos, menos 15 milhões. Em outro passivo, né, ele lá, demais dívidas contratuais, coloca mais 14 milhões. Dá 1. O valor total bate, mas aquele menos ali está errado. Não é para ter menos ali, são todos negativos, mas é para a gente pôr em valor. Bom, em resumo, 11% eu acho que não fecha. Olhando aqui, dá uma visão real. Então, principal empréstimos, financiamentos. Isso aqui está controlado pelo Siconf, está detalhado lá no SADPEM. A gente tem item a item e é regra do ranking, né? Se eu não bater a informação do SADPEM com a informação da dívida consolidada, eu perco ali alguma posição, algum ponto, né? Bom, e aí esse aqui é um exemplo que não vai dar para a gente enxergar, não tem o nome do município, mas eu quero mostrar, só o numerinho que dá para a gente enxergar, ó, dívida consolidada desse município, 2.148. Olha aqui, parcelamentos, menos 1.500.000, tem 1.500.000 e pouco aqui de parcelamento, mas ele está com negativo. Menos aqui, mais, ó, mais, deu R$2.000 de dívida consolidada. Ele não tem R$2.000 de dívida consolidada. Aí eu peguei esse município, que não é grande, não importa para nós aqui, né? Eu fui olhar o histórico dele. Ele está fazendo isso há muito tempo. Ou seja, o mecanismo está considerando a informação que foi mandada. Basicamente, esse todo o fluxo funciona, o software está capturando, né? Bom, primeiro questionamento, então, para a gente ter em mente, né? A gente tem que olhar a consistência da informação. Segundo, né, o outro questionamento, o que não entra na dívida? Essa é uma preocupação, comparando até como outros países fazem o controle do seu endividamento, a gente tem que criar uma regra. A nossa regra, considerando a definição de dívida consolidada para fins fiscais, a nossa regra considera o seguinte, eu vou resumir, 2/3 do total de passivos, 2/3, estão fora do limite que a dívida consolidada controla. Basicamente é isso, né? Ó, isso aqui é dado do Tesouro, tá? Valores não integrantes, não estou dizendo que está errado o Tesouro. A definição foi dada pelo Senado, a definição foi dada pela lei. Mas eu estou questionando o que a gente definiu legalmente como dívida consolidada. E aí eu peguei o total de passivos lá da DCA, que é da contábil, ali é o que está reconhecido, né? Dividi pela RCL, de 24, e comparei a dívida consolidada, não a líquida, né? Para ter alguma comparabilidade, e dividi pela RCL. Ó, esse aqui é o controle fiscal, que os mecanismos que a Capag está usando, em todos os mecanismos de controle fiscal, a gente está controlando no azulzinho. Mas o total de passivos dos governos municipais equivale a 2/3, né? Enfim, é só para mostrar
para vocês esse problema. E aí, eu fiz uma outra análise. Pô, será que as notas estão... Olha aqui, os municípios nota A, que tem esse passivo de dívida consolidada, mas, na verdade, tem município que está vindo até aqui, ó, em relação à receita corrente líquida. Ou seja, as informações não guardam necessariamente relação. Não é necessariamente... Eu não estou culpando aqui, né? Aqui um exemplo. Eu trouxe aqui Ribeirão Preto, de novo, nenhum questionamento. Está certa a informação. A gente precisa questionar a regra. Né? Ribeirão Preto consolidado aqui, ó, eu coloquei X aqui, mas, enfim, Ribeirão Preto. 3.499 de passivo total contábil e a dívida consolidada reconhecida de 1.089. Isso se repete em praticamente todos os municípios. Né? Aqui é uma relação, né? Aqui entre portes. Né? Peguei o passivo total e dividi pela receita corrente líquida. Né? Enfim, dá 311%. Não tem game da prefeitura aqui, não tem inconsistência. Eu estou questionando a regra, basicamente. Né? Ah, mas então o atuarial não deveria entrar. Então, mas a gente precisa olhar então o que está fora. O que desses que não entraram, e que isso está lá no SADPEM, né, detalhado, e ver o que fica fora. Agora, o que deveria, né, ficar, eu acho que esse é o ponto. E aí, vou caminhar para o encerramento. Ah, não, aqui é só um percentual que eu vi, quanto que estava a mais, entendeu, Simone? Essa aqui é a informação real, né? Olha, ele equivale, ele é 311% a mais, é 3 vezes a mais o que eu tenho de controle legal. E aí, ó, encaminhando para o final. Outra inconsistência que eu acho que a gente precisa discutir. Quando eu apuro a dívida consolidada líquida, eu tenho aqui alguma subjetividade que eu vou deduzir depósitos restituíveis, valores vinculados e demais haveres financeiros, que, de novo, se essa informação não for auditada, eu estou encontrando casos do tipo, tem um grande dívida consolidada, que a gente não sabe que não é o passivo total, mas tem um valorzão aqui, sei lá, 15 milhões, e aí o município informa que menos 14 de demais haveres financeiros. A dívida líquida dá um valor irrisório. Ou seja, será que a gente... Né? De novo, acho que não é o relatório que tem problema, a gente precisa discutir, né, como calcular, ou se a gente precisa calcular a líquida, ou, considerando essas informações subjetivas, ou pega o total da dívida bruta, tira a disponível, resta pagar e calcula, que são informações mais objetivas. Né? Basicamente, então... acabou. Basicamente, só... enfim, fazendo um fechamento. Né? O objetivo aqui não é mostrar... falar que tudo está errado. Pelo contrário, nós temos um mecanismo de acompanhamento de gastos e endividamento de todos os entes da federação que foram construídos ao longo dos últimos 20 anos, extremamente modernos, né? Enfim, e compreensível em termos de completude de todos os entes. A nossa questão só é olhar, porque a gente olha hoje para a gestão, mas tem que pensar em 20, 30 anos, que esse é o objetivo de regras fiscais e mecanismos fiscais que são criados dentro do país. Aí eu quis trazer, né, essa visão, né, para a gente saber que às vezes a gente ouve coisas do tipo, poxa vida, a situação fiscal está muito boa lá no município, mas ele não tem dinheiro. Né? O orçamento, o espaço fiscal, que é o total de receita disponível, receita, né? Receita. Eu tiro ali próprias, enfim, receitas que não são vinculadas. Eu tiro serviço da dívida, tiro gasto com o pessoal, né? Serviço da dívida com amortização e juros, menos gasto com o pessoal e despesa obrigatória, quanto sobra? Normalmente 3%, de 2% a 6%, dados já consolidados. É muito baixo, né? Em termos de inscrição. Lógico, não estou dizendo que o gasto vinculado está todo amarrado. Dentro do Fundeb eu tenho como gastar diversas coisas dentro do Fundeb. Salário, educação, saúde. Não é que está tudo carimbado, né? Mas está naquele tipo de gasto. O restante que está disponível, ele é muito baixo e a gente precisa rediscutir, talvez, alguns desses mecanismos.